O Nordeste muito bem representado na lista de convocados da seleção brasileira de quem? Carlo Ancelotti. Muitíssimo obrigado por estar representando bem. E agora você vai saber quais são os jogadores daqui do Nordeste que foram convocados por esse senhor aí. Você provavelmente já deve conhecer uma grande maioria aí, né? Mas eu vou te falar só um pouquinho dos cabas, tá ligado? Se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal. Pra você que já veio de alguns outros vídeos meus, pode perceber que a qualidade tá um pouco diferente, porque eu tô gravando pela webcam e já tô gravando direto. São poucas edições, tá? Um formatozinho um pouco diferente, mas a gente pode tá testando, tá ligado? Se tu gosta ou não gosta, aí tu já deixa aí nos comentários. Mas antes, falar que estou bastante feliz, muitíssimo feliz com a convocação desse senhor aqui, ó. O Jean Lucas, que não é nordestino, nasceu no Rio de Janeiro, revelado pelo Flamengo, mas ele está em um clube daqui do futebol nordestino, que é o Bahia, que está sendo um dos melhores clubes do Campeonato Brasileiro, está no G4, venceu inclusive hoje o Fluminense pela Copa do Brasil, com gol de quem? Com assistência de quem? Com o passe desse senhor aí, um belo passe, diga-se de passagem, no triunfo para cima do Fluminense no jogo da ida das quartas de finais da Copa do Brasil, para o gol de Luciano Juba aqui. Meus amigos, eu tenho que expressar a minha revolta aqui. Antes da gente falar dos nossos... Meu irmão, Luciano Juba é hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Ah, não é não, pelo amor de Deus, para de forçar. Você pode achar que não é, mas na minha opinião e de muita gente ele é assim. E não é só o torcedor do Bahia, não é só o nordestino que tá falando isso não, meus amigos. São muitos outros jornalistas, torcedores de lá do sul, sudeste, que concordam que Luciano Juba é hoje sim. Até porque é gol a rodo que o bicho tá fazendo, é assistência, é um cara que é um dos laterais mais polivalentes que tem aqui no futebol brasileiro. Porque ele pode jogar como terceiro zagueiro, ele pode jogar como volante, ele pode jogar como ponta. Meu irmão, Luciano Juba faz tudo naquele time ali do Bahia, comandado por Rogério Ceni. Inclusive, resolveu o jogo hoje com um belo passe do Jean Lucas, convocado para defender a seleção brasileira. E o Juba poderia também estar lá, mas tudo bem. A gente não vai ficar lamentando muito sobre isso, que o assunto é outro aqui, né? Mas Luciano Juba, pernambucano, jogador do Bahia, que deveria ter sido convocado, mas eu espero que ele tenha outras oportunidades, eu espero que ele seja convocado em outro momento. Pra gente começar sobre esses jogadores daqui do futebol nordestino que foram convocados, eu vou falar só sobre esse aqui que foi cortado aqui por causa dele, que o Jean Lucas foi convocado, que é o Joeliton. Joeliton, eu não vou elaborar muito assim, porque você já sabe quem é o Joeliton. Mas o Joeliton foi convocado e no dia da convocação, na partida do Newcastle, foi o Newcastle contra o Liverpool, velho. Eu vou até olhar aqui pra eu não estar falando merda, viu? Deixa eu ver aqui. Foi contra o Liverpool. Ele saiu lesionado e, infelizmente, foi desconvocado. Saiu numa mágoa do caramba. Eu fiquei na mágoa porque eu gosto bastante do Joeliton. O Joeliton que foi revelado pelo Sport, que saiu daqui como centroavante, velho, e virou volante. A história do Joeliton é muito massa, que ele até contou uma vez no Cash FC, que foi numa partida contra o Northwich, eu acho. E ele já estava sendo utilizado nos treinos como volante, só que surgiu a oportunidade ali quando um jogador foi expulso. E aí o Ed Howe, ele viu ali a oportunidade de colocar o Joeliton como volante. E deu certo, né? Hoje tá até hoje aí jogando como volante, como segundo volante. Enfim. Mas o primeiro nordestino que eu quero falar é esse cidadão aqui, ó. Simplesmente o melhor centroavante do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro no geral. Caio Jorge. Nasceu em Olinda, Pernambuco, revelado pelo Santos, que isso aí você já sabe, mas que teve passagem na base pelo futsal do Náutico e também pelo futsal e pelo campo do Sport. Sport que também é clube do coração da família dele de Patimã, e ele diz também que tem uma forte ligação com o Sport, não só por ter jogado lá, mas que também deseja jogar lá em algum momento da carreira, e também é um forte desejo da família dele de parte de mãe, mas que ele, além de ter essa ligação com o Sport, quando ele se lesionou, quando estava na Juventus, ele passou por um momento de pré-temporada e ele treinou no CT do Sport, que fica na região metropolitana do Recife. E passou um tempinho treinando lá e tal. A TV Sport fez uma matériazinha lá com ele. E esse ano, né, nesse ano mágico que ele tá tendo aqui no futebol brasileiro, na goleada do Cruzeiro pra cima do Sport lá na Ilha do Retiro, 4-0, infelizmente eu estava lá, ele também marcou gol no Sport e não comemorou, mostrando aí o respeito que ele tem pelo clube. Então é muito bonito. Espero, eu como torcedor, pra você que não sabe, eu sou torcedor do Sport. E pra você que não sabe, meu Deus do céu, não me apresentei, eu sou Felipe Neri, um quase jornalista, e estamos aqui falando sobre nordestinos que foram convocados
para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Então, continuando, ele marcou gol em cima do Sport, né? Não comemorou. E aí mais um convocado aí da seleção de Carlo Ancelotti. Ele que tem aí seus 15 gols no Campeonato Brasileiro em 20 jogos, 5 assistências. Absurda a temporada do Caio Jorge, merecido demais essa convocação. Mas o outro nordestino é mais um pernambucano. Vamos falar de mais um pernambucano? Cadê? Ah, não, o outro pernambucano era o Joelton. Aqui, o outro pernambucano. O nosso amigo aqui, ó, Douglas Santos, revelado pelo Náutico, mas, opa, correção, não é pernambucano, me perdoe. Ele nasceu em João Pessoa, Paraíba. O outro pernambucano era o Joelito, que nasceu em Aliança, Pernambuco. Eu me enrolei aqui, mas acontece. O Douglas Santos nasceu em João Pessoa, Paraíba, mas que foi revelado pelo clube pernambucano, o Náutico, que inclusive já tinha sido convocado antes pela seleção brasileira, quando ele estava lá no Náutico, lá em 2012, foi 2013. E aí, depois do Náutico, ele foi para o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, foi convocado para a seleção brasileira para defender a amarelinha nas Olimpíadas e foi ouro olímpico naquela seleção muito mágica que a galera lembra bastante de 2016, que tinha Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, Renato Augusto. Foi um ano muito importante. O Douglas Santos, para ser sincero, eu não acompanho o futebol russo, né? Se você acompanha, por favor, deixa aí nos comentários. Então eu não sei como é que estava o Douglas Santos, mas pelo que eu vi, ele é titular lá absoluto, desde a temporada 19-2020, que ele tá lá no futebol russo e jogando, é titular na posição. E... Perdão, rapaziada. E eu não sei como ele tava lá, mas se o Carlo Ancelotti convocou é porque tava acompanhando o cara, né? Provavelmente tá acompanhando bem o futebol russo lá por causa também do nosso querido amigo, o Gerson, que saiu do Flamengo, foi pra lá. Achei bizarro isso que ele fez, mas tudo bem. E o Douglas Santos, eu espero que ele esteja bem, velho. Espero que ele tenha uma passagem boa agora com essa oportunidade que ele tá tendo aí com o Carlo Ancelotti. Espero que dê tudo certo. Não sei como é que ele tava lá, mas eu espero que seja um acerto. Torço muito, principalmente porque é um cara daqui do nosso futebol do Nordeste, né? E agora o outro paraibano você já conhece. Esse aqui, o camisa 10 do Manchester United, que se não fosse por ele, o Wolverhampton estaria rebaixado hoje, porque a temporada que ele fez, na temporada passada, foi absurda. Um time que estava brigando para não cair e ele que estava brigando para ser um dos melhores da Premier League. E foi isso que fez ele ser contratado pelo Manchester United. O outro, paraibano, Matheus Cunha, que nasceu em João Pessoa, na Paraíba, obviamente, se é paraibano, mas que tem a base dele no Coritiba. E aí rodou o Hertha Berlim, rodou por um time lá da Suíça, rodou no Atlético de Madrid, Wolverhampton, mas que foi descoberto por quem? Quem descobriu ele? O CT Barão, que é um clube famoso por revelar grandes jogadores daqui de Pernambuco, tá? É um clube que é uma forma de satélite, né? Ele pega jogadores, já trouxe outros paraibanos, né? Teve o Otávio, que hoje tem nacionalidade portuguesa, mas que tá lá no Al Nassr, jogando com o Cristiano Ronaldo. Lá no Porto, o Otávio teve uma passagem bonita lá. Então, o CT Barão, ele também revelou o Nino, que foi campeão da Libertadores, capitão daquele Fluminense, campeão da Libertadores, e hoje também tá no Zenit, se eu não me engano. Bom, além do paraibano, temos quem? Temos o Wesley. Oxê, cadê o Wesley? Rapaziada, fiz merda aqui, me perdoem, ainda estou me acostumando com esse formato de vídeo. Aqui o Wesley, que pra você que não sabe, o Wesley nasceu em Açailândia, Maranhão, mas que passou pelo futebol catarinense, né? O Atlético Tubarão, Figueirense, até chegar no Flamengo. E no Flamengo ele viveu altos e baixos, né? Passou por momentos de muitas críticas, mas também, nos últimos anos, muitos elogios, tanto que rendeu a ele convocações para a seleção brasileira. E agora está sendo convocado de novo, e no novo clube, né? Agora ele está na Roma. No primeiro jogo dele no campeonato italiano, inclusive, ele marcou o gol. Fico muito feliz. O nosso querido Wesley, mais um convocado, mais um nordestino convocado aí para a seleção brasileira. E é isso, rapaziada. O Jean Lucas, que foi convocado, está representando o futebol baiano, né? O Jean Lucas, que é carioca, não é nordestino, obviamente, mas está representando o Nordeste porque ele está sendo convocado por um clube do futebol nordestino, algo que não acontecia desde 2017, quando o Diego Souza estava jogando no Sport e foi convocado para defender a seleção brasileira, que inclusive o Diego Souza ali marcou o gol mais rápido da história da seleção brasileira.
contra a Austrália. Precisou de 10 segundos para marcar. Informação aí, tá, rapaziada? Informação para você. Mas fiquei muito feliz com a convocação de Jean Lucas para defender a seleção brasileira. Acho que o Luciano Juba também merecia uma convocação, mas eu espero que ele tenha outras oportunidades. É isso. Esses foram os nordestinos que estão representando a seleção, que está representando a nossa região, defendendo a seleção brasileira, e também o Jean Lucas, que está defendendo a seleção brasileira, representando o futebol baiano, porque ele, por mais que não seja nordestino, está representando um futebol nordestino que é representando as cores do Bahia. E é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa teu like. Tô tentando me adaptar a essa forma de vídeo, que não é com muita edição, falando mais direto, não tem muitos cortes, ou seja, quando eu erro aqui, eu não vou cortar, eu vou deixar aqui normal. Mas se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like, se inscreve, manda no grupo da sua família e tchau, tamo junto, até a próxima. Vou deixar aqui, ó, tu vai ficar olhando pra minha cara enquanto eu termino aqui o vídeo.